E aí galera, tudo bem? Bem, vocês viram que o último vídeo que eu soltei aqui no canal foi um vídeo de curiosidades e ele foi meio diferente dos outros? Então, eu fiz aquele vídeo 100% com inteligência artificial. Aí, enfim, hoje vou falar pra vocês como que eu fiz esse vídeo, como que eu fiz tudo via ChatGPT, Notebook LM e outras IAs. Então vem comigo e bora lá. Bem, primeira coisa, a gente vai usar o próprio ChatGPT para criar um assunto. Então, assim, a gente vai falar sobre curiosidades aleatórias. Então, qual que vai ser o meu prompt? Para. Antes de começar, por favor, já dá um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal também. Aqui no canal a gente fala bastante sobre cultura geek em geral, então tecnologia, séries, animes, games em geral. E é isso, se você não me conhece, meu nome é Luiz Augusto, muito prazer. Mas pode me chamar de Guto e gostaria muito de ter você aqui com a gente. Então, se inscreve aqui no canal, dá essa força. É isso, bora lá então, Boa tarde. Nossa, boa tarde. Você pode escrever um texto de 3 páginas sobre curiosidades aleatórias e interessantes do corpo humano. Não, qual que é um assunto interessante pra gente falar de curiosidades? Astronomia? Vamos de astronomia. Sobre astronomia. O sistema solar. Cometas. Incluindo o sistema solar, cometas, gravidade, viagens espaciais e tudo mais que envolve esse tema. Aleatórias tem acento. Bora. Então vamos lá. Ele trouxe aqui, tá escrevendo um textão com várias coisas. Eu vou te ensinar como que a partir de um texto a gente cria como se fosse um podcast, né, entre 2 pessoas conversando sobre esse texto, como que a gente consegue fazer inclusive algumas perguntas sobre o texto, criar alguns roteiros de, por exemplo, tem um texto, quero fazer uma prova, né, um teste, um questionário, como que eu uso a inteligência artificial para capturar algumas coisas daquele texto e fazer algumas perguntas, deixar pronto ali com alternativas, enfim. Mas a gente precisa de um arquivo primeiro, um texto sobre o assunto que a gente quer. E é isso que a gente está criando aqui no ChatGPT. Será que ele já terminou? Ainda não, tá escrevendo ainda, caramba. Boa. Quero esse texto em PDF. Ele me perguntou, se você quiser esse conteúdo em PDF, com imagens ou formatado academicamente via ABNT, já fica aí a dica pra você que estuda. O ChatGPT faz isso pra você. Posso montar pra você, deseja? Sim, mas quero só em PDF. Não quero imagens, não quero outras coisas não. Vamos lá, será que ele demora pra fazer? Aparentemente tá demorando um pouquinho, né? Puxa. Aqui está o PDF, com um texto completo sobre curiosidades astronômicas. Se quiser, também posso adicionar imagem, fazer uma capa ou formatar. Não quero. Vamos ver aqui.
Vamos baixar. Ele escreveu um PDF bonitinho, 4 páginas, perfeito. Então bora lá. Agora a gente vai usar o Notebook LM, que é uma outra IA, né, diferente do ChatGPT. Aqui a gente consegue, né, fazer algumas coisinhas interessantes com um arquivo em PDF. A primeira delas, que é o mais interessante a meu ver, é de fato criar uma conversa aprofundada sobre aquele texto que você colocou, sobre aquele arquivo, com 2 apresentadores, num estilo podcast, as pessoas conversando entre si sobre o texto que você colocou. Vamos fazer isso? Então vem comigo. Então, primeiramente, adicionar uma fonte para começar. Eu quero selecionar um arquivo, tá nos meus downloads. Estamos incluindo, né? É um PDF, um texto sobre astronomia, curiosidades de astronomia, e a gente quer essa conversa aprofundada. A gente pode personalizar, criar um prompt aqui para ele focar em algumas coisas, deixar em algum tom específico, explicar um pouco mais sobre alguma coisa. O que eu quero falar para ele? Eu queria que fosse como uma apresentação de uma host com um especialista em astronomia falando coisas interessantes sobre o tema. Vou fazer o contrário, eu quero como um programa apresentado por um homem bem carismático e com boa dicção, que é importante para um apresentador. E ele está entrevistando uma especialista em astronomia falando coisas interessantes sobre o tema. Gerar. E aí isso vai gerar esse áudio, né? Aqui ele não gera o vídeo, ele gera um áudio, que também é interessante porque ele vai trazer essas 2 pessoas conversando sobre aquele tema. E aqui, se você ver no meio da tela, ele já leu todo o PDF, já colocou, né? Curiosidades cósmicas, desvendando os segredos do universo. Já trouxe aqui um resumo sobre o que é aquele PDF. E note, eu nem li o PDF, eu não li as curiosidades que trouxe, eu não vi nada. Eu peguei o texto do GPT, transformei em PDF e subi aqui. Isso é o mais interessante se você quiser criar algum conteúdo específico. Se você for estudante e tem um PDF sobre um texto, uma disciplina que você precisa aprender, você consegue jogar aqui e ele cria esse áudio para você ouvir estilo podcast. Imagina você indo para a faculdade, ouvindo, né, toda a matéria num podcast apresentado por 2 pessoas, falando de forma bem palatável, e você indo para uma prova, por exemplo, estudando, ouvindo esse podcast. Isso é muito interessante para esse tipo de coisa. E ele, inclusive, traz alguns módulos de fato criar coisas um pouco mais acadêmicas. Então, se eu tivesse colocado aqui um PDF de um livro, de um tema que eu preciso estudar, além de criar o podcast explicando aquela matéria, ele consegue criar como se fosse um quiz, um questionário, enfim, uma lista de exercícios para você treinar. Então ele mesmo faz essa conversa e ele faz esses testes para você treinar, entender, e ele também corrige.
esses exercícios. Então ele é muito interessante para, enfim, se você está estudando algum tema, faculdade, escola, se você vai apresentar um tema para algum cliente e você precisa saber um pouco mais sobre alguma coisa, se você vai falar sobre economia na sua empresa que você trabalha e você já quer tirar algumas informações de uma forma interessante que dá para conversar, tá aqui. Se você é um palestrante e tá desenvolvendo um tema novo ou um formato novo das suas palestras, você pode usar esse notebook LM justamente para testar formas novas de falar, formas novas de explorar outros temas, incluir temas diferentes na sua própria apresentação. Então você pode testar aqui com essa inteligência artificial como você traz isso, né? 12 segundos depois. Pronto! Temos o nosso texto explicado e narrado por inteligência artificial. Vamos ver como ele ficou? Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nos factos sobre astronomia que são, de cair o queixo. Temos aqui umas notas com curiosidades incríveis. O objetivo é mesmo partilhar algumas coisas que nos fazem olhar para o céu de outra forma, não é? Ver como o universo é bem... E liberta essa poeira toda. Parece que deu certo, né? Mas ficou com esse sotaque português de Portugal que talvez não seja o mais interessante aqui pra eu colocar no meu canal. Então a gente vai ter que dar um jeitinho. Como que a gente faz isso? Aqui mesmo. Vamos colocar de novo, né? Quero o áudio. Áudio de um programa apresentado por alguém muito carismático que está entrevistando um especialista em astronomia e ele está falando curiosidades bastante interessantes sobre o tema. Quero as duas pessoas falando com sotaque brasileiro. Quero que o áudio tenha 10 minutos. Vamos testar isso também, né? Gerar. Aqui, mesma coisa, vamos ver se dá certo. Vamos tentar entender. Vamos ver quanto tempo ele demora. 2000 anos depois. Bem, saiu o segundo áudio, vamos ouvir. Já vi que não tem 10 minutos que eu tinha pedido, né? Mas vamos ouvir. Olá. Para nossa conversa de hoje, a gente pegou um material bem legal sobre astronomia, sabe? Cheio de fatos que mostram como o universo pode ser, muito mais estranho e incrível do que a gente pensa. Exatamente. Nossa. A ideia é explorar um pouco isso, desde, o tamanho do Sol até cheiro no espaço. Vamos ver isso aí. Com certeza, a astronomia faz isso com a gente, né? Nos confronta com essa imensidão, com fenômenos que... Bem, o sotaque ficou português do Brasil, ficou bem melhor. Não ficou com 10 minutos que eu tinha pedido, mas beleza. Aparentemente ficou um áudio bom. Vamos dar só uma ouvida aqui o que saiu mais no meio e pro final. Vamos ver se fez sentido esse áudio. Assim, desafiam, a rotação dele é incrivelmente lenta. Lenta como? Leva 243 dias terrestres para ele dar uma volta em torno do próprio eixo. Uma única volta. Caramba. Só que para dar a volta completa, nos alturas altíssimas. Tão altas que... Tão altas e com tanta pressão que podem, de fato, pegar os átomos de 100. Essas curiosidades todas que a gente viu hoje, mesmo sendo pontuais, elas lembram disso o tempo todo. A exploração do cosmos tá só no comecinho. Exatamente. Bom, obrigado por acompanhar a gente nessa viagem rápida por algumas dessas maravilhas e esquisitices cósmicas. Nossa, aparentemente ficou muito bom, né? Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente consegue baixar esse áudio. Boa.
Então aqui a gente já fez a nossa primeira parte do vídeo. Agora a segunda parte vai ser um pouco mais chatinha no sentido de vamos pegar as imagens. E eu quero mesclar um pouquinho, tanto vídeos, enfim, dos planetas, do universo e algumas imagens criadas também. E para isso a gente vai voltar tanto no ChatGPT, e aqui a gente tem algumas opções, na verdade, né? A gente tem o ChatGPT que cria imagens, a gente tem a IA da Meta, do WhatsApp, que a gente consegue criar algumas imagens lá também, inclusive é bem legal, tá? A gente tem o Leonardo IA, que é bem legal também para criar imagens. E temos o Vidu IA, que cria vídeos, enfim, a gente vai usar todos esses, criar algumas coisas, mas, enfim, o que vai acontecer aqui? Vou ouvir esse áudio inteiro e pegar mais ou menos o que ele tá falando e criar umas imagens pra gente colocar de fundo, criar uns vídeos e tal, pra gente colocar de fundo desse vídeo que eu tô produzindo. Vou fazer aqui, volto com vocês daqui a pouco. Bem, e é isso, galera. O que eu vou fazer agora? Jogar tudo isso no meu aplicativo de edição, né, no meu programa que eu uso para fazer a edição dos vídeos, jogar o áudio, jogar as imagens, os vídeos que eu coloquei ali dentro, fazer alguns truquezinhos de edição e tá aí, um vídeo, um conteúdo específico pro YouTube pra subir. Vocês estão no futuro, então vocês já viram o vídeo. E é isso. É assim que a gente faz um vídeo do zero, só utilizando inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei super divertido fazer essas pesquisas, essas análises, usar essas inteligências artificiais para esse tipo de coisa. E, bem, não esquece, se inscreve aí no canal e dá um like nesse vídeo, beleza? É nóis, até mais!